Um milionário encontra uma mulher desesperada na chuva com seu carro quebrado. Ao ajudá-la, descobre que ela é seu grande amor do passado. A chuva caía torrencialmente naquela noite fria, batendo contra o para-brisa da BMW de Luiz, enquanto ele dirigia pela estrada deserta. O som das gotas contra o vidro preenchia o silêncio do carro, enquanto seus pensamentos estavam distantes, mergulhados no passado que ele tanto tentava esquecer. Foi então que ele viu, à beira da estrada, uma mulher lutava para proteger-se da chuva, seu carro parado com o capô aberto e a fumaça escapando do motor. Ela estava visivelmente desesperada, os braços cruzados, o corpo tremendo de frio. Algo nele lhe disse para parar. Talvez fosse o instinto, talvez fosse o simples fato de não conseguir ignorar alguém em apuros. Mas quando ele estacionou ao lado dela e desceu do carro, tudo parou. O coração de Luiz disparou. Seu peito se apertou. Aqueles olhos, aquela expressão, assustada, porém tão familiar. Carla. A palavra escapou de seus lábios antes que pudesse impedir. Ela virou-se para ele, surpresa, franzindo o senho como se não acreditasse no que via. Por um momento, o tempo pareceu congelar. Os trovões rugiam ao fundo, mas para Luiz, tudo que existia era ela. 20 anos. 20 anos desde que ele a vira pela última vez. 20 anos desde que ela era a namorada de seu irmão, desde que ele a amava em silêncio, sem coragem de dizer uma única palavra. Ele tinha apenas 16 anos quando sua vida virou de cabeça para baixo, quando seu irmão morreu em um acidente de moto e sua família desapareceu da cidade sem olhar para trás. E agora, ali estava ela, diante dele, vulnerável, encharcada pela chuva, sem saber que ele nunca deixou de amá-la. Carla piscou algumas vezes, como se estivesse tentando processar o que via. Luiz? Sua voz saiu como um sussurro. O peito dele apertou ainda mais. Ele queria dizer algo, qualquer coisa. Mas tudo o que conseguiu fazer foi encará-la, sentindo seu passado bater contra ele como uma onda furiosa. Ele não esperava vê-la de novo. Não esperava que seu coração ainda respondesse à presença dela com a mesma intensidade de 20 anos atrás. Mas o destino tinha outros planos. A chuva continuava a cair, fina e constante, enquanto Luiz e Carla permaneciam imóveis, encarando-se como se o tempo tivesse parado. Os trovões ecoavam ao longe, mas nada parecia mais ruidoso do que o turbilhão de emoções dentro de Luiz. 20 anos. 20 anos sem vê-la, sem ouvir sua voz. E agora ali estava ela, do mesmo jeito que ele se lembrava, mas com um olhar diferente, cansado, marcado pela vida. O que houve? Luiz quebrou o silêncio, sua voz soando mais rouca do que esperava. Carla desviou o olhar por um momento e suspirou pesadamente. O carro, ela apontou para o veículo com um meio sorriso desanimado. Simplesmente decidiu me deixar na mão no pior momento possível. Luiz olhou para o carro, depois para ela. Notou como suas roupas estavam encharcadas, como seus dedos tremiam, levemente pelo frio. E então, algo dentro dele se apertou. Vem, entra no meu carro. Ele disse sem hesitar. Não quero incomodar. Carla murmurou envergonhada. Carla, Luiz cruzou os braços, erguendo uma sobrancelha. Você está ensopada no meio da estrada e seu carro não vai ligar tão cedo. Vamos, não discute. Ela hesitou por um instante, mas depois aceitou. Entrou no carro, fechando a porta enquanto tentava espremer a água do cabelo. Luiz ligou o aquecedor e logo um ar quente começou a preencher o ambiente. Então, ele começou lançando um olhar para ela. O que tem feito da vida? Carla riu de forma amarga e olhou para ele com um brilho triste nos olhos. Ah, Luiz, eu queria poder dizer que tive a mesma sorte que você. Ele franziu a testa. Como assim? Ela suspirou, apoiando a cabeça no banco. Eu vivo de bicos para me manter. Trabalho como garçonete quando surge uma oportunidade, faço.
Limpeza, já trabalhei até como atendente de loja, mas nada é estável. Cada dia é uma luta para pagar as contas. Luiz sentiu algo se revirar dentro dele. Ele sempre imaginou que Carla teria seguido um caminho promissor, que teria conquistado seus sonhos. Mas ali estava ela, contando que sua vida não tinha sido nada fácil. Carla, ele começou, mas ela apenas deu um sorriso pequeno e cansado. Não precisa dizer nada. A vida acontece, né? Nem todo mundo pode ser um milionário bem-sucedido como você. Luiz sentiu o impacto das palavras dela. Ele tinha lutado muito para chegar onde estava, mas, por algum motivo, saber que Carla tinha passado por tantas dificuldades o incomodava profundamente. O silêncio se instalou no carro. Luiz queria perguntar mais, mas sentia que ela não queria falar sobre isso. Então, apenas dirigiu. Após alguns minutos, Carla pigarreou. Você não perguntou se eu casei? Luiz sentiu o coração acelerar. Casou? Ela balançou a cabeça lentamente. Nunca. Um alívio inexplicável percorreu Luiz, mas ele se manteve impassível. E você? Ela perguntou, com um olhar curioso. Ele riu sem humor. Não tive tempo para isso. Muitos negócios, viagens, compromissos. Acabei me dedicando só ao trabalho. Ela assentiu lentamente e o silêncio voltou a reinar. Mas então Carla pareceu inquieta, como se quisesse dizer algo e não soubesse como. Luiz, ela começou hesitante. Sim? Ela respirou fundo, parecia travar uma batalha interna. Mas então, como se tomasse coragem, falou de uma vez. Eu preciso te contar algo. Algo que guardei por 20 anos. Luiz sentiu o estômago se revirar. O quê? Carla apertou as mãos no colo e abaixou a cabeça. Antes de eu começar a namorar o Lucas, você se lembra daquela noite, não lembra? O coração de Luiz parou por um instante. Como poderia esquecer? A única noite em que ele teve coragem de se aproximar dela. A única noite em que se permitiu acreditar que talvez ela pudesse amá-lo. Também, ele assentiu lentamente, incapaz de falar. Luiz! Carla levantou os olhos marejados para ele. Depois daquela noite, eu descobri que estava grávida. O mundo de Luiz girou. Ele piscou várias vezes, tentando absorver o que tinha acabado de ouvir. O quê? Eu tive um filho, Luiz. Nosso filho. O ar foi arrancado dos pulmões de Luiz. Seu peito se apertou tanto que ele teve que segurar o volante para não perder o controle. Isso não pode ser. Ele balançou a cabeça, em choque. Eu nunca contei para o Lucas. Ele morreu sem saber. Quando vocês foram embora, eu estava sozinha. Não tinha para onde ir, não tinha apoio. Mas eu tive ele. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Luiz sentia o chão fugir debaixo de seus pés. Ele tinha um filho de 19 anos. E nunca soube. Ele fechou os olhos por um instante, tentando processar tudo aquilo. Seu coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito. Carla, sua voz saiu embargada. Eu tenho um filho? Ela assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Sim, e ele quer te conhecer. Luiz ficou sem palavras. 20 anos. 20 anos sem saber que tinha um filho. E agora, sua vida nunca mais seria a mesma. A tensão dentro do carro era palpável, como se o ar tivesse se tornado denso e carregado de sentimentos não ditos. Luiz mal conseguia processar o que acabara de ouvir. Ele tinha um filho de 19 anos, e ainda mais impressionante. O garoto era a cara dele. Ele olhou para Carla, tentando encontrar palavras, mas nada vinha. Como explicar a ela a avalanche de emoções que estava se passando em sua mente? O desejo de ter um filho, que sempre foi o seu maior sonho, agora se misturava com uma dor profunda, como se o tempo tivesse roubado as chances de vivê-lo ao lado dela. Um filho. Luiz murmurou, a voz falhando. Eu não sabia. Carla deu um sorriso triste, como se a dor também estivesse cravada em seu coração. Eu sei, nunca te contei, mas ele tem o seu sorriso, Luiz.
Ele é tão parecido com você. O jeito dele, às vezes, até penso que ele tem o mesmo olhar de quando você me olhava naquela época. Luiz fechou os olhos, tentando controlar a tempestade dentro de si. Ele se lembrou de como a vida parecia simples naquela época. Como os sentimentos eram puros, cheios de esperança e amor. Mas agora tudo parecia tão distante, como se ele tivesse perdido algo importante, algo que nunca conseguiria recuperar. Carla respirou fundo e, com um sorriso forçado, tentou aliviar a tensão no ar. Ele tem a sua cabeça dura também. Ela soltou uma risada leve, tentando fazer Luiz sorrir. Ele sorriu timidamente. O que mais ele herdou de mim? Perguntou, sentindo o peso de suas palavras, mas querendo ver um pouco de luz nessa história. Bom, ele não puxa para mim no quesito organização. Carla fez uma careta engraçada. O menino é um caos com as coisas, mas tem um coração enorme. Sempre que alguém precisa, ele está lá. Luiz sentiu o alívio no peito, como se sua alma estivesse se aquecendo. Ele sentia uma conexão instantânea com o garoto, e ainda que estivesse distante, ainda que não soubesse nada sobre ele, sabia que, em algum lugar, parte de si estava ali. Mas o que mais o surpreendeu foi a forma como Carla falava do filho. Ela o amava com uma intensidade que não deixava dúvida alguma de que o menino era a razão de sua vida. Carla olhou para Luiz, seus olhos agora carregados de uma sinceridade crua. Mas não foi fácil, Luiz. Quando meus pais descobriram sobre a gravidez, eles me apoiaram totalmente. Claro, ficaram surpresos, mas nunca me viram como um erro. Eles me ajudaram com tudo, mas logo depois, eles partiram, um por um. Minha mãe morreu de câncer e meu pai de um infarto. Eu ainda era tão jovem, tinha apenas 17 anos. O que eu faria sem eles? Luiz sentiu um aperto no peito. Ele não fazia ideia do sofrimento de Carla. Não sabia de todas as batalhas que ela enfrentou sozinha. Eu sinto muito, Carla. Eu não sabia. Ela balançou a cabeça. Não me lamento, Luiz. Sei que eles me deram tudo o que puderam, mas a vida foi muito difícil depois que eles se foram. Eu tive que vender a casa deles para pagar as dívidas. Eles sempre foram muito generosos, mas a vida não foi tão generosa comigo depois disso. Hoje moro de aluguel e, honestamente, não sei até quando vou conseguir continuar assim. O dinheiro não dá e as coisas estão cada vez mais difíceis. Luiz ficou em silêncio, sentindo a dor de Carla em suas palavras. Ele queria fazer algo, mas não sabia o quê. Como compensar todos os anos em que ela teve que lutar sozinha? Como devolver todo o amor e esforço que ela colocou naquele filho? Carla olhou para ele como se soubesse o que ele estava pensando e forçou um sorriso. Não se preocupe, Luiz. Eu consegui criar o Lucas. Ele é um bom rapaz. Trabalha como garçom para pagar a faculdade. Ele quer ser advogado. Ele me ajuda sempre que pode. E é o orgulho da minha vida. Ele é lindo, tem esse sorriso encantador. E tem o seu jeito. O jeito de sempre dar a volta por cima. Luiz ficou em choque. O garoto era tão parecido com ele e ao mesmo tempo tão diferente. Ele quer me conhecer, Carla? Ela assentiu com a cabeça baixa. Ele quer. Ele sempre quis saber mais sobre você. Sempre perguntou por que você não estava lá. Por que sua mãe nunca falou de você? Eu tentei explicar, mas você sabe, Luiz, como é difícil falar sobre o que aconteceu. Eu sei. Luiz murmurou. O silêncio caiu sobre eles de novo. A chuva continuava a bater contra o vidro, mas agora o som parecia mais suave, quase como uma melodia tranquila. Luiz não sabia o que fazer com todos os sentimentos que estavam se aflorando dentro dele. Ele tinha uma vida tão diferente da de Carla. Ele tinha se casado, mas a relação havia falhado. Seu casamento com Letícia durou apenas alguns anos. A verdade era que, por mais que ele tivesse conseguido tudo o que sempre quis, dinheiro,
Sucesso, reconhecimento, ele sempre sentiu que faltava algo. Nunca teve o que mais desejava, uma família. Mas ele nunca contou isso para Carla. Nunca teve coragem. Agora, ali com ela, a verdade parecia finalmente emergir. Eu fui casado, Luiz disse de repente, sem conseguir esconder mais. Carla o olhou surpresa, mas com uma expressão curiosa. Casado? Com quem? Ele suspirou e olhou para o horizonte, tentando reunir as palavras. Foi uma relação complicada. Eu queria uma família, Carla. Queria ser um bom marido, queria ser pai. Mas no fim não deu certo. Fiquei casado por alguns anos, mas nos separamos há 10 anos. Eu sempre sonhei em ter um filho, mas com Letícia as coisas nunca foram como eu imaginei. Carla ficou em silêncio, absorvendo suas palavras. Ela parecia triste, mas também compreensiva. Então você não tem filhos? Luiz balançou a cabeça. Não, e isso sempre me doeu. Nunca tive coragem de admitir isso para ninguém. Mas sempre achei que um filho fosse me completar. Talvez fosse o meu maior desejo. E agora, aqui está o Lucas. E é como se o tempo tivesse me dado uma segunda chance. Carla sorriu, dessa vez com um sorriso genuíno. Quem sabe, Luiz? Quem sabe a vida ainda tem algo maravilhoso guardado para você. Luiz sorriu de volta e pela primeira vez em muito tempo sentiu um raio de esperança iluminar seu coração. Eu vou conhecer o Lucas. Carla assentiu, os olhos brilhando. Ele vai ficar feliz e eu vou ficar feliz por ver vocês dois juntos, finalmente. Luiz olhou para ela, sentindo a gratidão e a emoção tomarem conta dele. Aquela mulher, com toda sua dor e suas lutas, sempre foi tão forte. E agora, ele queria estar ao lado dela, ao lado de seu filho. Ele sabia que a vida poderia ser difícil, mas talvez fosse possível começar de novo. Você está pronta para essa mudança, Carla? Luiz perguntou, sua voz suave. Ela sorriu novamente. Não sei, Luiz, mas sei que, ao seu lado, posso enfrentar qualquer coisa. E, com isso, o carro seguiu seu caminho, enquanto o futuro parecia um pouco mais claro, um pouco mais promissor. O carro deslizou pelas ruas da cidade, enquanto Luiz e Carla estavam imersos em uma conversa silenciosa. A chuva ainda caía, mas não, parecia mais pesar sobre eles. Luiz havia chamado um guincho para levar o carro de Carla ao mecânico, e enquanto isso, ele a acompanharia até sua casa. A cada quilômetro que passava, Luiz sentia uma sensação de inquietação dentro de si. Ele sabia que estava prestes a conhecer um outro lado da vida dela, um lado que ele não imaginava, mas também sabia que não poderia se esquivar da realidade que a envolvia. Carla, por outro lado, estava quieta, olhando pela janela, perdida em seus próprios pensamentos. O silêncio entre eles não era desconfortável, mas carregava uma tensão emocional. Eles sabiam que estavam diante de um momento único, um reencontro que nem o tempo nem a distância conseguiram apagar. Quando finalmente chegaram à pequena rua onde Carla morava, Luiz se surpreendeu com o que viu. A casa era simples, pequena e modesta, mais parecendo uma construção que resistia ao tempo do que um lar construído com segurança e conforto. O portão estava envelhecido e a fachada exibia sinais evidentes de desgaste. A casa de seus pais, que ele lembrava com carinho, sempre foi maior, mais arrumada. Ele estava acostumado ao luxo, ao conforto de sua vida como milionário, mas diante daquela realidade simples, um nó apertou sua garganta. Carla, Luiz disse suavemente. Ele não sabia como terminar a frase. Como poderia descrever a sensação de ver a mulher que ele amava, sua antiga paixão, vivendo de uma forma tão diferente da vida que ele tinha? Como poderia entender
Que ela, que era tão digna de todas as coisas boas, vivia em um lugar tão simples, tão distante da opulência a qual ele estava acostumado. Carla olhou para ele sorrindo, mas com um olhar de entendimento. Não se preocupe, Luiz. Minha casa pode ser simples, mas é cheia de amor. Meu filho, meus pais, eles sempre me ensinaram que a verdadeira riqueza está nas coisas que não podemos ver, mas sentimos no coração. Luiz não sabia o que responder. Ouvia suas palavras, mas não conseguia afastar o sentimento de culpa que brotava em seu peito. Luiz começou, mas a voz falhou. Eu tenho tanto, e vocês vivem assim, Carla. Isso não está certo. Você merece mais. Ela deu um sorriso tranquilo, mas sua expressão logo ficou séria. Luiz, você não entende. A vida não é só sobre o que você tem, é sobre quem você é e quem está ao seu lado. Meu filho, meus pais, tudo o que eu preciso para ser feliz está aqui. O resto não importa. Luiz permaneceu em silêncio por um momento, deixando que as palavras dela se assentassem em sua mente. Quando o carro parou em frente à casa, ele se virou para Carla. Vou te acompanhar até a porta. Depois vou esperar o guincho chegar, ele disse sem pensar. Carla assentiu e os dois saíram do carro. A chuva já estava mais fraca, mas ainda fazia com que o ambiente ao redor fosse sombrio e introspectivo. Eles caminharam até o portão de madeira, que rangeu levemente quando Carla o abriu. O cheiro de comida caseira, misturado ao aroma do café, recém-passado, chegou até Luiz. Ele sentiu um conforto estranho naquele lugar simples. Assim que entraram, Luiz percebeu que o interior da casa também era muito modesto. O chão de madeira estava desgastado. Os móveis eram antigos e simples, mas havia uma sensação de acolhimento no ar. Algo que, no fundo, ele sempre sentira na casa dos pais de Carla. Havia fotos na parede, algumas de quando ela era mais jovem. Outras de Lucas, que Luiz imaginava, com certeza cresceu ali. Carla lhe ofereceu um lugar no sofá e ele se acomodou, olhando para ela com mais atenção. O calor do ambiente contrastava com o frio da chuva lá fora, mas a verdade é que o calor que ele sentia era algo mais profundo. Era o calor de estar perto dela, de finalmente reconhecer que a vida dele nunca seria completa sem que ela estivesse ao seu lado. Lucas não está aqui, Carla comentou com um tom de voz leve, tentando descontrair o clima. Ele está trabalhando e, como sempre, vai demorar horas para voltar. Luiz sorriu, aliviado por não ter que se preocupar com o garoto ainda. Agora ele poderia falar mais abertamente com Carla, sem a preocupação de ser interrompido. Carla, Luiz começou, um pouco hesitante, como se as palavras estivessem presas há anos. Eu nunca deixei de te amar. Ela o olhou, surpresa, mas havia um leve sorriso em seus lábios. Luiz, você sempre foi tão tímido, sempre se afastava, nunca teve coragem de dizer o que sentia. E eu também nunca tive coragem de me declarar, mas sempre te amei. Sempre. Luiz sentiu o coração disparar. As palavras dela eram como um bálsamo em sua alma. Ele se lembrava de quando era jovem, de como tentava esconder seus sentimentos por ela, de como seu coração disparava sempre que ela sorria. E agora ele estava ali, sentado em sua casa, ouvindo-a falar o que ele sempre soubera, mas nunca teve coragem de perguntar. Eu não sabia. Ele olhou para ela com uma sinceridade crua nos olhos. Eu tinha vergonha de me declarar, porque achava que você não me via assim, que você estava com o Lucas. Carla riu, mas não de forma zombeteira, mas como se fosse uma lembrança suave de um tempo mais simples. Ah, Luiz, você não sabe o quanto me doía ver você se afastando. Mas o Lucas era tão confiante, sempre me fazia sentir segura. Ele chegou na frente e me pediu em namoro. Eu não sabia o que fazer. Você sempre foi tão reservado, tão fechado.
E o Lucas me fez ver que talvez fosse melhor seguir em frente. Luiz baixou a cabeça, sentindo a dor daquela revelação, como se tivesse perdido a única chance que teve de estar com ela, de realmente viver um amor verdadeiro com ela. Mas agora, a situação era outra. O tempo havia passado, mas os sentimentos ainda estavam ali, fortes, como se nunca tivessem sido esquecidos. Eu entendo, Luiz disse baixinho. Mas Carla, eu sempre te amei. E sinto muito por nunca ter tido coragem de mostrar isso. Carla foi até ele e, de forma inesperada, colocou a mão sobre a dele. Eu sei, Luiz. Eu sei. E no fundo, sempre senti que, um dia, a vida nos daria uma segunda chance. E agora, talvez seja a hora de aproveitarmos. O silêncio tomou conta do ambiente, mas não era mais pesado. Era um silêncio carregado de compreensão, de duas almas que finalmente se encontravam novamente. Luiz olhou para ela com um sorriso sincero nos lábios e pela primeira vez em muitos anos sentiu que estava no caminho certo. E eu vou fazer o que for preciso para estar ao seu lado, Carla. E ao lado do Lucas. Carla sorriu. E algo dentro de Luiz se aquecia. Ele sabia que o que estavam começando a construir agora não seria fácil, mas no fundo ele acreditava que valeria a pena. Ele estava disposto a enfrentar qualquer desafio, qualquer obstáculo, para viver ao lado da mulher que sempre amou e de seu filho, que agora ele queria conhecer e proteger. Eles ficaram em silêncio por mais alguns minutos, como se o tempo estivesse se esticando, permitindo-lhes saborear aquele momento de pureza e esperança. E quando o Lucas voltar, Carla começou com um sorriso travesso. Eu vou ter que contar para ele que seu pai está de volta, não é? Luiz riu, sentindo uma onda de emoção invadir seu peito. Vai ser interessante. A noite caiu silenciosamente sobre a casa de Carla, mas a energia dentro dela era intensa. Luiz estava ali, mais do que apenas presente fisicamente, mas com o coração completamente entregue àquele novo começo, à possibilidade de finalmente ser parte da vida de seu filho. Enquanto Carla preparava um jantar simples, mas acolhedor, Luiz se sentou no sofá, com os olhos perdidos nas fotos que decoravam as paredes. Algumas eram antigas, outras mais recentes, mas todas tinham algo em comum. A felicidade, a força e a determinação de Carla. Ela sempre pareceu tão distante de tudo o que ele conhecia. Mas agora, vendo a dedicação que ela colocava na criação de Lucas, ele não podia deixar de admirar ainda mais sua coragem e sua força. Ele sentia uma sensação estranha de gratidão, mas também de culpa. Ele tinha ficado longe por tanto tempo. Se soubesse antes, se tivesse feito algo antes, o que seria agora se ele tivesse estado presente? O som de uma chave girando na porta interrompeu seus pensamentos. O momento finalmente chegara. Lucas chegara em casa. Luiz se levantou rapidamente, o coração batendo forte. Era como se, de alguma forma, ele estivesse à beira de algo grandioso, mas ao mesmo tempo sentia-se vulnerável. Era o primeiro encontro com o filho, e ele queria que tudo fosse perfeito. Carla estava atrás dele, com um sorriso nervoso, como se compartilhasse da mesma ansiedade que Luiz. Ela sabia que o encontro deles mudaria tudo. Seus olhos estavam fixos na porta, e ela mal podia esperar para ver a reação de Lucas. Quando a porta se abriu, um rapaz alto e esguio entrou, com a mochila pendurada no ombro. Ele tinha os cabelos escuros, os olhos castanhos, e quando sorriu, Luiz quase teve a sensação de que estava vendo seu próprio reflexo. O sorriso, a expressão. Tudo nele lembrava Luiz de uma forma que o fez prender a respiração. "Mãe!" Lucas exclamou entrando na sala, mas parando abruptamente quando percebeu Luiz. "Quem é?" A voz de Lucas era cheia de curiosidade, mas também havia uma mistura de confusão e um leve desconforto. Ele olhou para Carla, que sorriu e gesticulou para que ele se aproximasse.
Lucas, meu filho, este é Luiz. Carla olhou para Luiz, tentando encontrar a palavra certa. O seu pai, o silêncio que se seguiu foi intenso, quase palpável. Luiz sentiu que o tempo se esticava, como se estivesse esperando por uma reação que ele não sabia qual seria. O olhar de Lucas era penetrante, mas não havia raiva. Apenas surpresa, dúvida, talvez uma pontada de confusão. Lucas deu um passo à frente, hesitante. Aquele jovem que se parecia tanto com ele era, ao mesmo tempo, um completo desconhecido. Luiz se aproximou, com os olhos brilhando de emoção, e estendeu a mão. Eu sei que isso é difícil de entender. Luiz começou com a voz baixa e sincera. Eu sou seu pai, Lucas. Eu estive fora por muito tempo, mas eu quero te conhecer. Eu quero que você saiba que você e sua mãe não estão mais sozinhos. Eu sempre vou estar do lado de vocês. Lucas olhou para a mão estendida e, depois de um momento de hesitação, apertou-a firme. Não era um aperto forte, mas havia algo de significativo naquele gesto. O reconhecimento de que, embora eles fossem estranhos, havia algo ali que os conectava. Lucas começou, a voz um pouco trêmula, mas não sem curiosidade. Eu não sabia. Não sabia que você existia. Minha mãe nunca falou sobre você. Carla, que estava observando de perto, respirou fundo, como se a tensão de anos estivesse se dissipando naquele instante. Ela foi até Lucas e colocou a mão no ombro dele com um sorriso terno. Eu sei, meu filho. Eu sei que foi difícil, mas você tem todo o direito de saber a verdade agora. E Luiz está aqui, de coração aberto. Aquela frase fez Luiz se emocionar ainda mais. Ele não esperava que as palavras de Carla tivessem tanto poder. Ele estava ali, e agora tudo o que ele queria era construir uma relação com aquele garoto, um vínculo que fosse mais forte que o passado, mais forte do que a distância. Lucas olhou de novo para Luiz, mais uma vez avaliando-o, mas agora seus olhos estavam mais suaves, mais receptivos. E então um sorriso tímido apareceu em seu rosto. Então, você é meu pai? Luiz assentiu com um sorriso emocionado, um sorriso genuíno, cheio de alívio. Sim, Lucas, eu sou... Eles ficaram em silêncio por um momento, até que o som da voz de Carla preencheu o espaço entre eles, suave e carinhosa. Agora que você está aqui, Luiz, eu quero que você saiba de uma coisa. Ela disse, olhando diretamente para ele. Eu me sinto segura agora. Saber que você está aqui com a gente, que Lucas tem você, isso me dá uma paz imensa. Eu sei que juntos vamos estar bem. Luiz sorriu para ela, sentindo um peso se aliviar de seus ombros. Ela estava certa. Ele agora tinha uma chance de ser o pai que sempre quis ser, de construir algo real e duradouro com ela e com Lucas. E mais importante, ele sabia que poderia dar a eles o que eles mereciam: segurança, estabilidade e, acima de tudo, amor. Com o coração cheio, Luiz se aproximou de Lucas, que ainda estava de pé, observando-os. Ele estendeu a mão novamente, mas agora, não como um desconhecido, mas como alguém que finalmente entendia o significado de ser pai. Eu sei que não podemos voltar atrás no tempo, Lucas. E sei que isso vai ser um processo, mas eu quero que você saiba que você é meu filho. E se você me der a chance, vou fazer o possível para te dar o melhor. Lucas olhou para a mão estendida e desta vez não hesitou. Ele a apertou com força e os dois se olharam com um entendimento silencioso. Carla observava com lágrimas nos olhos, tocada pela cena, mas com um sorriso de felicidade no rosto. Eu acho que vou precisar de um pouco de tempo para me acostumar com isso, mas... Obrigado, Lucas disse com a voz suavizada. Luiz riu, tentando aliviar o clima, e deu um leve empurrão no ombro do garoto. Vai demorar, eu sei. Eu fui um péssimo pai até agora, mas prometo que vou tentar fazer as coisas direito.
Carla riu baixinho, com o rosto iluminado. Eu sabia que um dia vocês dois iam se entender, ela disse com um sorriso encantado, como se estivesse vendo um milagre acontecer bem diante de seus olhos. O jantar estava quase pronto, e o trio sentou-se à mesa, ainda trocando olhares emocionados, mas com um sorriso no rosto. A noite passou entre risos tímidos e conversas sobre o dia a dia, sobre o futuro e sobre as coisas que poderiam fazer juntos. Luiz sentia como se tivesse finalmente encontrado o lugar onde pertencia, com eles, com sua família. Depois de algum tempo, Luiz olhou para Carla, com os olhos brilhando de emoção. Eu não te disse antes, mas eu sou um milionário, Carla. Tudo o que tenho, tudo o que conquistei, é de vocês agora. Lucas, você é herdeiro de tudo o que sou? Carla olhou surpresa e a emoção tomou conta dela mais uma vez. Ela havia acabado de ter a confirmação de que a vida de seu filho, a vida deles, agora estava segura. Não precisa se preocupar, Luiz. Eu nunca me importei com riqueza, mas saber que meu filho terá oportunidades, isso me faz sentir mais tranquila e feliz. Luiz sorriu e sentiu uma paz interior que há muito tempo não experimentava. Ele sabia que a verdadeira riqueza estava ali, à mesa, com Carla e Lucas. Eles eram sua família, e ele faria o possível para nunca mais se afastar deles. A noite seguiu tranquila, com momentos de alegria e até algumas piadas que fizeram todos rirem, aliviando a tensão do início. Luiz sabia que o caminho à frente não seria fácil. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele tinha a certeza de que estava onde sempre deveria ter estado, ao lado de Carla e Lucas, sua família. O dia seguinte foi repleto de emoções intensas para todos. Luiz acordou em seu luxuoso apartamento de cobertura, uma vista deslumbrante da cidade a seus pés. O cenário ao redor de Luiz era impecável. Móveis elegantes, cores sóbrias, uma decoração sofisticada, tudo perfeito. Mas à medida que ele olhava pela janela, a sensação de vazio era palpável. Algo estava faltando. Não o dinheiro, nem a conquista de uma vida de sucesso, mas algo muito mais profundo. Ele não queria mais viver de status e luxo. Ele queria viver a verdadeira essência da felicidade, a que ele sabia que poderia encontrar com Carla e Lucas. Ele não pensava mais em sua fortuna como a medida de seu sucesso. O que realmente importava era estar com eles, formar uma família. Luiz queria dar a Carla e Lucas um futuro que eles mereciam, um futuro que começava agora, naquele momento, enquanto ele ainda tinha tempo de fazer as coisas certas. Ele sabia que a primeira coisa que precisava fazer era garantir que seu filho fosse reconhecido, que tudo fosse oficial. Ele não queria mais esperar. Com isso, ele pegou seu celular e ligou para Rodrigues, seu amigo advogado, pedindo que o encontrasse o mais rápido possível. Precisava regularizar a situação de Lucas, fazer com que o nome dele fosse registrado oficialmente com seu sobrenome. Não queria mais nada de incerto entre eles, nenhuma lacuna entre ele e o filho. Mas antes de fazer qualquer coisa, Luiz queria passar um tempo com Carla. Queria relembrar o passado, entender se ainda havia espaço em seu coração para ela. Ele não sabia como Carla se sentia, mas sentia que a resposta estava ali, nas entrelinhas de cada conversa, no toque suave de suas mãos quando estavam próximos. Ele precisava perguntar. Era o momento certo, ele sabia disso. Carla ainda estava em casa quando Luiz ligou e ele a convidou para ir ao seu apartamento. Queria mostrar-lhe o lugar onde agora morava, onde um dia poderiam construir um futuro. Ela aceitou o convite sem hesitar, mas com um sorriso tímido. Sabia que o momento era importante para os dois e estava curiosa, mas ao mesmo tempo cautelosa. Ela ainda carregava muitas dúvidas em seu coração, mas não queria afastar-se de Luiz sem dar uma oportunidade de entender o que realmente estava acontecendo. Quando chegaram ao apartamento de Luiz, ela ficou impressionada com o tamanho e a
grandiosidade do lugar. Tudo ali exalava riqueza, mas havia algo em Luís que a fazia sentir que ele não estava se importando com isso naquele momento. Era o olhar dele, o cuidado com que ele tratava cada passo, como se estivesse construindo algo mais significativo. Uau, Luís, você realmente conseguiu tudo isso? Carla disse, com os olhos brilhando de admiração, mas com um toque de leve tristeza. Não era inveja, mas uma percepção do que ela sabia que nunca teria. Ela tinha se acostumado com uma vida simples, com desafios diários. Mas agora, ali, tudo parecia surreal. Luís sorriu, tentando desviar do que parecia ser um pouco de insegurança em Carla. Ele sabia que ela estava pensando no que significava para ela estar ali, nesse ambiente. Mas ele não queria que ela se sentisse inferior, muito pelo contrário. Isso não importa, Carla. O que importa é que agora eu quero construir algo com você e Lucas. Isso aqui é apenas uma casa, não é minha vida. Minha vida é com vocês. A sinceridade no olhar de Luís tocou Carla profundamente. Ela olhou para ele, tentando decifrar o que realmente ele queria dizer com aquilo. Quando entraram na sala, ele a conduziu até um sofá, onde se sentaram juntos, ainda em silêncio. O peso da conversa pendia no ar, e Luís sentia que havia algo que precisava ser dito, algo que estava guardado por anos, um sentimento que ele não conseguia mais esconder. Carla, ele começou, a voz baixa, mas firme. Eu nunca deixei de te amar. Não desde aquele tempo quando éramos tão jovens. Eu sei que o tempo passou, eu sei que muitas coisas mudaram, mas você é a mulher que sempre esteve no meu coração. E se você me der uma chance, eu quero tentar de novo. Não sei como, mas estou disposto a lutar por você, lutar por nós. Carla ficou em silêncio por um momento, as palavras de Luís ecoando em sua mente. Ela sabia o quanto ele havia mudado, o quanto ele havia se transformado. Mas o que ela sentia por dentro não era algo que pudesse ser resolvido de uma vez. Ela ainda precisava de tempo, mas de alguma forma ela sabia que a resposta estava dentro dela. Luís estava esperando, olhos fixos nela, ansioso e vulnerável. Ele não era mais o rapaz tímido que guardava seu amor em segredo, escondido nas sombras de sua vida. Ele era agora um homem que sabia o que queria e estava disposto a lutar por isso. E ele queria Carla ao seu lado mais do que tudo. Ela olhou para ele com carinho, um leve sorriso nos lábios, mas ao mesmo tempo havia uma luta interna dentro dela. O que fazer? Ela queria tanto acreditar que tudo seria diferente agora. Eles estavam diferentes, mais maduros, mais capazes de lidar com as complexidades da vida. Ela ainda o amava, mas havia feridas, e o medo de se entregar novamente era grande. Luís. Carla começou, a voz suave, mas carregada de emoção. Eu também te amo. Sempre amei. Mas o que aconteceu entre nós, na nossa juventude, isso não desaparece. Não é só sobre nós dois, é sobre tudo o que passou depois. Sobre o que eu vivi sozinha, criando o Lucas. Luís assentiu, compreendendo cada palavra dela. Ele sabia que o tempo não podia ser apagado e que o caminho à frente seria árduo, mas ele estava disposto a percorrê-lo. Eu sei, Carla, e eu não espero que você me perdoe de imediato. Só me deixe tentar, por favor. Deixe-me ser o homem que você merece agora. O homem que o Lucas merece. O olhar de Carla suavizou e ela pegou a mão dele, sentindo a sinceridade em suas palavras. Era difícil, sim, mas ela sabia que talvez eles pudessem reconstruir algo bonito. Nesse momento, Luís, com os olhos cheios de expectativa, inclinou-se lentamente e beijou Carla. Não foi um beijo apressado, mas sim um beijo cheio de sentimentos, não ditos. Um beijo que selava não apenas uma saudade, mas também a promessa de um novo começo. Eles estavam finalmente se entregando a algo que nunca teve a chance de florescer.
o amor deles. Enquanto o beijo se intensificava, Carla sentiu a presença de Luiz mais forte que nunca. Talvez fosse o momento deles. Talvez o destino tivesse, de alguma forma, conspirado para que tudo isso acontecesse agora. Ela não sabia ao certo o que o futuro lhes reservava, mas estava disposta a tentar. Talvez juntos eles pudessem encontrar a felicidade que sempre buscaram. Depois do beijo, eles se afastaram levemente e Luiz a olhou com um sorriso sincero. Carla, então você me dá uma chance? Ela sorriu com o coração batendo mais forte. A resposta não veio imediatamente, mas ela sabia, em seu interior, que algo tinha mudado. Eles haviam dado o primeiro passo, e esse passo significava mais do que qualquer outra coisa. Vamos ver, Luiz, vamos ver onde isso nos leva, ela disse, com um sorriso esperançoso, antes de se aninhar em seu peito. Luiz sorriu de volta, aliviado e feliz. Eles finalmente estavam começando a escrever sua própria história, uma história de amor que estava mais viva do que nunca. Tempo passou e a vida de Luiz e Carla parecia estar finalmente tomando o rumo que eles sempre sonharam, mas nunca ousaram acreditar. Quando Luiz começou a ensinar seu filho, Lucas, sobre negócios, ele o fazia com a paixão de alguém que sabia o quanto era importante preparar a próxima geração para o sucesso. Cada dia, um novo ensinamento, um novo desafio. Lucas, com seu jeito humilde e dedicado, estava absorvendo tudo com a seriedade que Luiz tanto admirava. Era como se, ao ensinar Lucas sobre o mundo dos negócios, Luiz estivesse criando uma ponte entre o passado e o futuro, entre a vida simples que ele havia vivido e o que agora ele poderia oferecer ao filho. Primeiro, você aprende a importância de cada detalhe, Luiz dizia, enquanto ele e Lucas sentavam na grande mesa de jantar de seu apartamento, com papéis espalhados e laptops abertos. Negócios não são apenas números, Lucas. São sobre pessoas, sobre entender o que elas realmente precisam e encontrar soluções para isso. Quando você entender isso, o sucesso será natural. Lucas, com seu espírito trabalhador, ouvia atentamente, admirando seu pai com olhos brilhantes de admiração. Ele não sabia o quanto de tudo isso era reflexo da própria luta de Luiz, mas sabia que o pai estava tentando construir algo mais do que uma fortuna. Ele estava tentando construir uma legácia. Eu nunca soube que você era tão brilhante. Pai, Lucas disse, com um sorriso sincero, enquanto eles discutiam os princípios de investimento e estratégia. Luiz sorriu, tocando o ombro do filho com um gesto carinhoso. Você tem que entender, Lucas, que tudo que eu fiz até hoje não foi apenas por mim, foi por você e pela sua mãe também. Eu só quero que você tenha tudo o que eu nunca tive, mas de uma maneira mais inteligente, mais consciente. Eu quero que você faça as escolhas certas, para não ter que lutar como eu lutei. Carla, que estava na cozinha preparando o jantar, ouviu a conversa entre pai e filho. Ela parou por um momento, sentindo uma onda de emoção tomá-la. Nunca imaginou que Luiz, aquele rapaz tímido que um dia amou em silêncio, seria capaz de dar esse tipo de suporte e ensinamento para o filho. Ela sabia que a transformação dele era profunda e que, de alguma forma, todos os sacrifícios que ela fizera para criar Lucas estavam começando a valer a pena. Enquanto Carla servia a refeição, Lucas entrou na sala com um sorriso radiante. Eu nunca imaginei que aprender negócios poderia ser tão empolgante, ele disse com os olhos brilhando. Eu acho que entendi o que você queria dizer, pai. Eu quero ser tão bem-sucedido quanto você. Luiz se levantou com um olhar cheio de orgulho. Você vai ser muito mais bem-sucedido, Lucas, e vai fazer isso do seu jeito. Acredite em mim. Naquela noite, o jantar foi uma celebração. Carla, Luiz e Lucas estavam juntos em um ambiente que era mais do que uma simples refeição. Era uma reunião de corações, uma família reconstruída de formas que eles nunca imaginaram. As risadas preencheram a sala, as piadas entre pai e
Filho, as brincadeiras que, mesmo nas situações mais sérias, mantinham o tom leve. Era como se a felicidade finalmente tivesse encontrado seu lugar entre eles. Carla não podia deixar de se sentir grata por tudo o que estava acontecendo. Ela olhou para Luís, sentada ao seu lado, e viu nele a pessoa que ela sempre soubera que ele poderia se tornar. Não era apenas o homem de sucesso, mas o homem que a amava, que estava ao seu lado, cuidando de Lucas como se fosse seu próprio filho. E isso a fazia acreditar em algo que ela já não tinha certeza de que existia mais: esperança. Depois do jantar, Luís se levantou e puxou Carla de forma suave, com um sorriso malicioso nos lábios. "Que tal um pouco de tempo só para nós dois?" ele perguntou, sua voz cheia de desejo. Carla sorriu, não conseguindo resistir. "Você sempre teve um jeito de me fazer sentir especial", ela respondeu, com um olhar cheio de cumplicidade. Eles foram para o sofá, onde conversaram sobre tudo e sobre nada. Conversas simples, mas cheias de significado. Riram de lembranças antigas, de como se sentiram no reencontro e de todas as pequenas coisas que eles agora sabiam que queriam para o futuro. Era como se o tempo tivesse finalmente se alinhado para eles, e naquele momento Carla se sentiu segura. Ela sabia que havia feito a escolha certa ao voltar para Luís. O amor que existia entre eles era forte, mas agora ele estava amadurecido, era mais profundo, mais consciente. Não era apenas um amor apaixonado da juventude, era um amor construído com base em confiança, respeito e cumplicidade. A felicidade deles não era apenas sobre o que Luís havia conquistado financeiramente, era sobre a família que estavam criando. E isso para Carla significava tudo. Nos dias seguintes, Luís e Carla continuaram a se conhecer ainda mais, agora como um casal. Eles saíam juntos, riam, aproveitavam os pequenos momentos, e Luís fazia questão de sempre incluir Lucas em todos os planos. O vínculo entre pai e filho crescia a cada dia, e Lucas parecia ter encontrado em Luís uma figura que ele nunca soubera, que precisava, mas que agora estava ali para guiá-lo. Carla, por sua vez, nunca se sentiu tão feliz. Ela olhava para Luís e via o homem que ela sempre soubera que ele poderia ser. Mas também via um futuro brilhante para Lucas, um futuro em que ele não precisaria lutar como ela lutou. E isso era mais do que suficiente para Carla. Enquanto isso, Luís sentia que finalmente estava vivendo a vida que sempre quis. Não era a vida cheia de luxo e status, mas uma vida simples, com amor, respeito e a promessa de um futuro onde todos poderiam ser felizes. Ele sabia que, juntos, eles seriam invencíveis. A vida de Luís e Carla estava agora envolta em uma aura de amor e felicidade. O tempo, que parecia ter sido uma força implacável que separou os dois no passado, agora se tornava uma aliada, unindo-os de forma inquebrantável. O amor entre eles florescia com a força de algo que sempre esteve presente, mas adormecido. Pela distância e pelo tempo. Após alguns meses de namoro, o momento de maior felicidade chegou. Luís fez o pedido. Foi em uma noite tranquila, na varanda de seu apartamento, onde a lua brilhava suavemente sobre a cidade. Os três estavam ali, juntos, Luís, Carla e Lucas, compartilhando uma refeição simples, mas repleta de significado. A cozinha de Luís nunca fora tão cheia de vida e calor. O pequeno apartamento agora parecia mais acolhedor, mais vibrante com a presença deles. Luís, com os olhos fixos em Carla, tomou a mão dela, com um sorriso suave no rosto. Lucas, sentado ao lado deles, já sabia o que estava prestes a acontecer e sentia uma mistura de excitação e nervosismo. Ele já tinha presenciado momentos como aquele em filmes, mas agora estava vivendo algo ainda mais emocionante. O reencontro de duas almas que pareciam feitas uma para a outra.
Carla, você me deu o que eu nunca pensei que encontraria novamente: amor, felicidade, paz. Você me completou de uma maneira que eu não sabia ser possível. Você é a mulher com quem eu sempre sonhei, mesmo quando meu coração estava sozinho. Não sei como agradecer por ter me dado uma segunda chance, mas quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Luiz disse, com a voz embargada, mas cheia de emoção. Carla, com os olhos marejados, não conseguia segurar o sorriso. Ele havia se transformado, e com ele, ela também se transformara. Juntos, eles haviam reconstruído uma vida que parecia perdida. E agora, ali, naquele momento, ela sabia que o futuro deles seria uma nova chance de felicidade. Uma felicidade que ela não imaginava mais ser possível. Luiz, Carla começou, a voz tremendo de emoção. Eu também te amo. Eu sempre te amei. E ver tudo o que passamos para chegar até aqui só me faz ter ainda mais certeza de que somos feitos um para o outro. Não importa o que aconteça no futuro, eu quero estar com você, sempre. E foi nesse instante que Luiz se ajoelhou diante dela. Lucas sorriu, emocionado com o que via. Luiz tirou uma pequena caixa do bolso e abriu, revelando um anel de noivado reluzente. Carla colocou a mão sobre a boca, surpresa, enquanto ele perguntava: Carla, você aceita casar comigo? Você aceita ser minha esposa e construir o nosso futuro? Juntos? Carla, com os olhos brilhando, assentiu imediatamente. Sim, Luiz, sim! Ela gritou sem hesitar, antes de abraçá-lo apertado, sentindo o calor de seu corpo, o conforto de saber que agora nada mais os separaria. O abraço entre os dois foi longo e cheio de emoção, com a presença de Lucas ao fundo, observando tudo com um sorriso radiante. Ele sabia que aquele momento era especial, não apenas para os dois, mas para a nova família que estavam criando juntos. Carla e Luiz estavam finalmente unidos, e nada no mundo poderia mudar isso. A vida agora parecia mais doce para todos. Eles começaram a planejar o casamento, e as semanas que se seguiram foram cheias de alegria, risadas e preparação. Carla e Luiz estavam como nunca antes, apaixonados com a certeza de que o passado havia ficado para trás e o futuro estava logo à frente. Eles queriam construir uma nova vida, uma vida que fosse só deles, com a certeza de que seriam mais felizes do que jamais haviam sido. Finalmente, o grande dia chegou. O casamento de Luiz e Carla foi simples, mas inesquecível. Eles não queriam nada grandioso, apenas um momento em que todos os que amavam estivessem ao seu redor. A cerimônia foi realizada em uma pequena igreja de bairro, onde o clima era íntimo e acolhedor. As flores, o altar simples, o sorriso emocionado de Carla ao entrar de braços dados com Lucas, tudo parecia estar no lugar certo, naquele momento. Perfeito! Luiz a esperava no altar, o coração acelerado, mas com uma paz interior que só o amor verdadeiro pode trazer. Carla, em seu vestido branco simples, mas deslumbrante, se aproximou lentamente, com os olhos fixos em Luiz, como se ele fosse a única pessoa no mundo. Lucas, ao lado da mãe, segurava a mão dela com força, sentindo-se orgulhoso e feliz por ver a mãe tão feliz, tão completa. Quando Carla chegou ao altar, Luiz a olhou com tanto amor em seus olhos que parecia que o tempo havia parado. Ele não via mais o homem que um dia foi pobre e tímido, mas sim o homem que tinha tudo o que sempre sonhou, porque finalmente estava completo. E esse completo era Carla. A cerimônia foi repleta de sorrisos, promessas e votos emocionantes. Quando o padre declarou que eles estavam casados, Luiz e Carla trocaram um beijo apaixonado e todo o público aplaudiu, emocionado. Eles estavam finalmente unidos, não apenas pelo destino, mas pela escolha mútua de se amar e apoiar em todos os momentos da vida. O casamento foi seguido por uma recepção simples, mas cheia de alegria.
Amigos, familiares e até algumas pessoas que Luiz havia conhecido ao longo dos anos estiveram presentes, celebrando não apenas a união do casal, mas também o novo começo de suas vidas. Lucas, com um sorriso no rosto, brincou com Luiz dizendo: "Eu sabia que ia ter que dividir a atenção com outra pessoa, mas pelo menos agora temos um motivo para comemorar todo ano." Luiz riu, abraçando o filho. "Você sempre será minha prioridade, Lucas. Isso nunca vai mudar." Os risos e as conversas se estenderam até a noite, com todos celebrando o amor, a felicidade e a nova vida de Carla e Luiz. A noite foi marcada por muitas danças, piadas e até algumas histórias engraçadas sobre o passado de Luiz e Carla. Eles estavam cercados por amor, carinho e, mais importante, por uma sensação de que tudo o que haviam passado os trouxe até esse momento. Eles estavam juntos, e isso era o que realmente importava. E assim, com o início do casamento, Luiz e Carla começaram uma nova fase de suas vidas, acompanhados de Lucas, com o coração cheio de esperanças, sonhos e promessas. O futuro parecia finalmente estar em suas mãos, e juntos eles sabiam que não havia obstáculos que não pudessem enfrentar. A história deles era de redenção, de amor e principalmente de uma família que estava finalmente completa. Eles estavam prontos para seguir em frente, com o compromisso de cuidar uns dos outros e fazer a vida juntos ser cheia de momentos felizes, apesar das dificuldades. Eles sabiam que a jornada não seria fácil, mas com a força do amor e o apoio incondicional que tinham, estavam prontos para tudo. O tempo passou e com ele, a vida de Luiz, Carla e Lucas floresceu de uma maneira que parecia ser o culminar de tudo o que haviam sonhado. Depois do casamento, a família se fortaleceu, as cicatrizes do passado foram curadas, e o futuro, que antes parecia incerto e marcado por tantas adversidades, agora brilhava com possibilidades. Eles estavam mais unidos do que nunca, e Luiz sabia que sua felicidade não estava nas riquezas que havia conquistado, mas no amor que havia redescoberto e na família que estava construindo com Carla e Lucas. Era um domingo à tarde e a casa estava cheia de vida. O sol brilhava forte, iluminando o apartamento de Luiz, que agora se tornara o lar acolhedor de todos eles. Carla estava na cozinha, preparando o almoço, com Lucas ajudando a cortar legumes, enquanto Luiz observava de longe com um sorriso no rosto. Era um momento simples, mas perfeito. O som das risadas e das conversas preencheu o espaço, criando uma atmosfera de conforto que Luiz nunca imaginara experimentar. "Pai, você já pensou em voltar à cidade de onde viemos? Eu sei que nós estamos bem agora, mas acho que seria bom relembrarmos de onde tudo começou", sugeriu Lucas, com um olhar curioso, enquanto ele lavava as mãos na pia. Luiz pensou por um momento, sua mente viajando de volta ao passado, a uma época em que tudo parecia mais simples, mas também mais difícil. A cidade onde ele cresceu era pequena e modesta, mas por alguma razão agora parecia mais distante do que nunca. Ele olhou para Carla, que estava preparando o prato principal, e sorriu. "Talvez seja uma boa ideia, Lucas", Luiz respondeu com um tom melancólico na voz. "Voltar à cidade pode ser uma boa maneira de relembrarmos nossa história, mas também de mostrar o quanto conseguimos superar. E mais importante, relembrar o quanto somos fortes como família." Carla olhou para Luiz e sorriu, percebendo a profundidade daquilo que ele estava dizendo. "Eu sempre quis que você tivesse essa sensação, Luiz. A sensação de que tudo valeu a pena. Eu sei o quanto você lutou para chegar onde chegou." "É verdade", Luiz disse com um sorriso suave. "Mas nada disso seria possível sem você, Carla. Você sempre foi minha força, mesmo quando estávamos distantes. E agora, com você ao meu lado, tudo parece perfeito. Eu só quero que Lucas saiba o que superamos juntos."
O almoço seguiu com mais conversas alegres e momentos descontraídos. Eles estavam em paz e a conexão entre os três era palpável. Quando terminaram de comer, Luiz sugeriu, em tom brincalhão, que eles fizessem uma pequena viagem até a cidade onde tudo começou. Carla, com um sorriso, concordou imediatamente, e Lucas, empolgado, já estava fazendo planos de como iriam organizar a viagem. Naquele momento, a ideia de voltar à cidade parecia uma forma de celebrar a jornada que haviam trilhado juntos. Eles estavam prontos para enfrentar o passado de uma maneira nova, com a confiança de que o que havia sido difícil, agora, não tinha o poder de lhes causar medo ou insegurança. O que importava era o presente e o futuro que estavam construindo. Quando chegaram à cidade, a emoção tomou conta de todos. Luiz e Carla olharam para os lugares que marcaram suas vidas. A escola onde se conheceram, a praça onde se encontraram pela primeira vez e até a velha casa onde viveram antes de partir. Cada canto parecia carregar uma história, mas nenhuma delas tinha o peso do que o futuro agora lhes reservava. Eles estavam ali, juntos, mais fortes do que nunca. O reencontro com os antigos amigos e conhecidos foi caloroso e cheio de risos. Aqueles que conheciam Luiz de sua época de juventude ficaram surpresos ao ver a pessoa que ele se tornara, mas todos estavam felizes por ele. O rapaz, que antes era tímido e inseguro, agora estava cercado de amor, prosperidade e confiança. Quando Luiz e Carla entraram na antiga casa de seus pais, o sentimento de nostalgia foi inevitável. Mas, ao mesmo tempo, havia algo de libertador ali. A sensação de que o passado já não tinha o controle sobre eles. Agora, eles estavam prontos para escrever a próxima parte de suas vidas, sem mais medos, sem mais inseguranças. De volta ao apartamento de Luiz, a vida seguiu com uma rotina tranquila, mas cheia de momentos significativos. As conversas se tornaram mais profundas, as risadas mais frequentes e os gestos de carinho entre eles mais constantes. Luiz e Carla estavam finalmente vivendo o amor que sempre mereceram, enquanto Lucas se destacava na faculdade e seguia os passos de seu pai nos negócios com um entusiasmo e dedicação que encantavam a todos. Em uma noite especial, quando estavam todos reunidos na sala, Luiz pegou a mão de Carla e disse: "Eu ainda me lembro do dia em que tudo começou, quando nos reencontramos após tantos anos. Nunca imaginei que estaríamos aqui hoje, tão felizes, tão completos." Carla sorriu e se aninhou mais perto dele, sentindo a segurança que ele sempre proporcionou. "Eu também não. Mas se tivesse que escolher, teria escolhido você de novo, Luiz, a vida toda." Lucas, que estava sentado ao lado deles, olhou para os dois com um sorriso cheio de gratidão. Ele nunca imaginou que a vida dele tomaria esse rumo. O garoto que havia crescido em dificuldades, sem nunca conhecer o verdadeiro pai, agora se sentia parte de uma família completa. Ele sabia que a vida que tinha agora era resultado de um amor imenso e de muitas lutas. "Eu sou grato por tudo", Lucas disse com a voz suave. "Por tudo o que vocês fizeram por mim, por me darem uma família. Eu sei que não é todo mundo tem. Isso, eu sou sortudo." Luiz olhou para o filho com um olhar cheio de amor, enquanto Carla apertava a mão dele carinhosamente. "Você não é apenas sortudo, Lucas", Luiz disse, a voz firme e emocionada. "Você é merecedor de tudo isso, e enquanto eu viver, farei tudo o que puder para garantir que você tenha um futuro melhor do que o que eu tive." Os três ficaram em silêncio por um momento, o olhar entre eles cheio de cumplicidade e amor. E foi nesse silêncio, nesse momento simples, mas profundo, que entenderam que a vida não se mede pelas riquezas materiais, mas pelo que realmente importa: o amor, a união e a confiança. Juntos, eles sabiam que poderiam superar qualquer coisa, porque tinham um ao outro,
E assim, com o coração cheio de esperança, Luiz, Carla e Lucas olharam para o futuro com otimismo. Sabiam que, não importa o que a vida trouxesse, nada os separaria. Eles tinham uma família e isso era tudo o que precisavam para ser felizes.